Fala, futeboleiros, tranquilidade? Estamos de volta aí com vídeos no canal. A gente ficou um tempo parado aí, mas a gente já tem uma novidade hoje aí. Temos a participação do Pedro. Já já vou pegar e apresentar ele. Mas a gente vai falar um pouco de eliminatórias sul-americanas, europeias, críticas ao Ancelotti pelo jornal Catalão. Então, a gente vai já começar a apresentar o Pedro, né? Bem-vindo, Pedro. Pedro, que é repórter na Rádio Bandeirantes, participa dos programas esportivos, participa no rádio também. Então, seja bem-vindo ao canal aí, Pedro. Valeu, irmão, muito obrigado. Estou muito feliz, muito contente com essa oportunidade para a gente bater um papo aí, falar bastante de futebol, de eliminatórias. E vamos embora. E vamos começando a falar aí de eliminatórias europeias. Eu vou espelhar para vocês, mas já tivemos jogos final de semana e tivemos aí Memphis Depay se tornando o maior artilheiro da história da Holanda. Não sei se você viu isso, mas ele passou aí o Van Persie. O Van Persie tinha 50 gols, ele chegou a 52 e vira o maior artilheiro da história da Holanda, hein? Artilheiro mesmo. Ele vem jogando bem pelo Corinthians, né? Não é diferente também com a camisa da seleção holandesa. E chegou essa grande marca aí, tá voando o Memphis Depay. E nesse jogo a Holanda venceu a Lituânia por 3-2. Vou colocar aqui para vocês. Cadê aqui? Tá, foi errada. A Holanda venceu a Lituânia por 3-2. Geórgia venceu a Bulgária por 3-0. E Portugal também, com mais gols de Cristiano Ronaldo, aí, com o tempo passa, ele vai se tornando ainda o artilheiro de Portugal. E não tem como pegar ele, né, pô? Já, já, E vai já chegar se. aos meus gols, hein? Eu também acho que vai. Acho que enquanto que ele não chegar aos 1.000 gols, ele não aposenta. E o cara tá com uma forma física excelente, exemplar, fome de jogar. Então agora acho que eu consegui espelhar aí para vocês certinho aqui as eliminatórias europeias. Vamos lá. Lituânia 3, Holanda 3, Lituânia 2, Geórgia 3, Bulgária 0, Macedônia do Norte 5, Liechtenstein 0. Bélgica goleou o Cazaquistão, também Cazaquistão, uma seleção mais fraca. A Turquia goleou a Espanha por 6-0. E teve um episódio que parece que o Yamal deitou no jogo e na hora de ir embora ele perdeu o passaporte e tinha um turco que ia levar eles para o aeroporto e o turco filmado, o turco dando risada, meio desconfiado. O pessoal desconfiando aí que o turco catou o passaporte dele e falou: já que você destruiu no jogo, então dá esse passaporte aqui. E aí tivemos também Polônia 3, Finlândia 1, Alemanha 3, Irlanda do Norte 1, Luxemburgo perdeu para a Eslováquia. Acho que os jogos mais de destaque mesmo foi esse de Portugal, da Espanha, a Suíça venceu a Eslovênia, Croácia 4-0 em Montenegro, e assim vai. E destacar mais um jogão que teve, hein? Cara, é jogo de FIFA. Você viu isso aqui? Israel 4, Itália 5, um jogo sendo decidido praticamente no último lance. Jogaço, jogaço, jogaço com 9 gols. Eliminatórias da Europa pegando fogo, hein? Pô, quem diria, a gente achando que o duelo com Israel ia ser um pouco mais fácil, mais decidido para a Itália, mas foi um jogo parelho aí a seleção de Israel mostrando a sua qualidade também, o seu potencial. E hoje vamos ter mais jogos. Hoje teremos Armênia e Irlanda às 13 horas, Azerbaijão e Ucrânia, França e Islândia, Chipre e Romênia, Sérvia e Inglaterra, Hungria e Portugal, que com certeza o Cristiano Ronaldo deve brocar mais um hoje. Bósnia e Áustria, Albânia e Letônia, Noruega e Moldávia. Vou colocar a classificação rapidamente aqui de cada grupo. Aqui, grupo A Alemanha em terceiro, aí a Eslováquia surpreendendo em primeira, na primeira colocação. No grupo B, a Suíça e Kosovo são os líderes. Grupo C, Dinamarca e Escócia. Grupo D, Islândia e França. Grupo E, Espanha e Geórgia. Grupo F, Portugal e Hungria, os líderes. Grupo G, Holanda e Polônia. Caramba, esse grupo aqui, Holanda e Polônia, pau a pau, hein? E nesse
E nesse grupo aqui parece que tem alguns grupos com 4 seleções, tem uns com 5. Grupo H, Bósnia e Áustria são os líderes. Grupo I, Noruega e Itália. Grupo J, Macedônia em primeiro, Bélgica em segundo, surpreendendo também a seleção da Macedônia. Grupo K, Inglaterra e Sérvia são os líderes. Grupo L, Croácia e República Tcheca também brigando pau a pau. E são esses aí, a gente tinha esse assunto para falar rapidamente das eliminatórias europeias. Agora vamos falar das eliminatórias sul-americanas, que é o que também a gente quer saber. Hoje tem jogo do Brasil, falar de uma provável escalação, né? Vamos iniciar aqui. Já vou espelhar para vocês para a gente ter acesso aí à provável escalação da seleção. Hoje é a última rodada, né? Todos os jogos ao mesmo horário, 8h30, melhor dizendo. Jogos hoje, 8h30. E uma disputa lá por uma vaga na repescagem, né? Venezuela tem 18 pontos, atualmente está na 7ª posição, estaria indo para a repescagem. E a Bolívia, que encara o Brasil hoje, que recebe o Brasil, tem 17 pontos, também brigando por essa vaga, né? Bem lembrado, viu? A seleção da Bolívia tem uma parada mais difícil para conseguir classificação. Para a Bolívia classificar, a Bolívia tem que vencer o Brasil e torcer para a Colômbia vencer a Venezuela. A Venezuela joga em casa e para a Venezuela é um pouco mais tranquilo. A Venezuela acho que tem pelo menos que empatar com a Colômbia e torcer para a Bolívia não ganhar do Brasil. Para quem que vai a sua torcida aí por essa vaga da repescagem? Para falar bem a verdade, para nós brasileiros não muda nada, né? Mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Brasil, porque, como você falou, Bolívia está desesperada, querendo uma vaga aí para a Copa. O Brasil já está classificado, o Ancelotti mesmo disse que está usando esses 2 últimos jogos para observar alguns jogadores novos. Então, acredito que o Brasil ainda tem a questão da altitude também, mais de 4.000 metros de altitude. Eu acho que não vai ser um jogo nada fácil para o Brasil. Acho que a Bolívia vai dar trabalho, hein? E lembrando que a altitude lá tem até um meme aí dos Simpsons, o pessoal brincando com o Ancelotti, que vê um nível aqui, pensa que é esse, tá tranquilo, vê lá em cima. Lembrando que essa questão de altitude sempre desgasta muitos jogadores. O pessoal aí, eu vi um jogador, acho que se não me engano, o Chico do Mirassol, que jogou no Bolívar, o pessoal, numa entrevista com ele falando que acho que a FIFA tinha que fazer nessa parte da altitude, que nem faz quando tá muito calor nos jogos, né? Tem aquele tempo técnico que os jogadores se refrescam um pouco quando tá muito calor, fazer isso para os jogadores recuperar oxigênio. Então, seria importante isso mesmo aí para os jogadores dar aquela respirada, recuperar o fôlego, porque a gente vê mesmo que é caso sério, já teve até árbitros que faleceram durante o jogo em altitude. E o jogo vai ser justamente no estádio El Alto, que ele já tem aí no nome. É o estádio mais alto aí que a gente tem na América do Sul, né? E agora eu vou colocar para vocês aqui, ó, vamos debater a escalação, provável escalação. Seleção boliviana vem com Lampe, Diego Medina, Luiz Hakim, Efraim Morales, Roberto Fernandes, Cuejar, Robson Matheus, Miguelito, Vidiarroel, Melgar e Monteiro ou talvez Algaranhas. Seleção brasileira com Alisson, Vitinho ou Wesley, mas eu acho que o Ancelotti deve estar, que nem você falou, deve dar uma oportunidade para quem ainda não teve minutagem para jogar, para ele observar um pouco mais de perto. Então, acho que o Vitinho começa jogando. A zaga é Fabrício Bruno e Alex. Lateral esquerdo, Caio Henrique, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. O que você achou dessa provável escalação da seleção? Cara, tenho algumas dúvidas, mas, por exemplo, na lateral direita, entre Vitinho e Wesley, eu já faria diferente. Por Wesley ser um garoto, tá pegando cancha agora, mesmo que já tenha jogado no Flamengo, já está jogando na Roma. Eu acho que para a Copa, não sei se ele está 100% preparado, então eu colocaria ele para ele pegar mais esse ritmo de seleção. Nessa parte, eu deixaria o Wesley. Aí na zaga, a gente já conhece, Marquinhos, Thiago Silva, enfim, quem o Ancelotti vai convocar. Aí eu acho legal
a opção de testar Fabrício Bruno, Alex, na esquerda o Caio Henrique, e o meio de campo eu gosto também, gosto do André Santos, queria ver mais dele na seleção, e acho que o Paquetá, depois de toda a polêmica lá, ficou algum tempo sem ser convocado por conta dos processos lá das apostas, manipulações de resultado, enfim. Acho legal ver o Paquetá de novo com a camisa da seleção, dar confiança para ele, acho que é um jogador muito bom, que pode ajudar a gente na Copa do Mundo. E o ataque eu gosto também. O Luiz Henrique fez uma grande partida contra o Chile na quinta-feira passada. O Samuel Lino, legal para a gente ver mais. O Richarlison, eu acho que já deu de Richarlison. Infelizmente, a gente está meio escasso aí de centroavante. Mas Richarlison não seria minha opção no ataque, não. Cara, eu concordo com você. Pegando esse gancho sobre o Richarlison, esses dias estava comentando com um amigo e tal, como com o Richarlison, essa pessoa me falou, pô, não sei se você está acompanhando a Premier League, mas lá no Tottenham, ele até que está indo bem, mas aí já não é questão nem de estar indo bem no Tottenham. Nas últimas convocações ele não estava bem, foi convocado, na seleção também não foi bem, então acho que quando você insiste um jogador que no clube vai bem e na seleção ele não vai bem, então acho que não tem por que ter essa insistência, porque aqui a gente precisa de resultado na seleção. E não E é, ainda a mais gente não tem. na Copa do Mundo, que é um campeonato de tiro curto, são 8 jogos. Se o cara não render, não adianta. Sim, praticamente estamos aí há um ano da Copa do Mundo e a gente precisa de um centroavante de confiança. A gente não pode apostar as nossas fichas em um jogador que nessa temporada está começando a ir bem, e mais normalmente ele tem essas oscilações durante a temporada. E aí, como que ele vai chegar para a Copa? Então eu também teria feito diferente, teria convocado outro jogador. Se for para testar, para dar oportunidade, assim que nem é pro Richardson, que não vai muito bem, por que não o Pedro? Voltou de lesão, por mais que não tá indo tão bem no Flamengo, teve aquele problema com o Felipe Luiz, mas eu apostaria no Pedro, e não é possível que ninguém, nenhum staff do Ancelotti pegou e falou, o Pedro, isso, teve na última Copa, é o centroavante ideal, mas enfim, e sobre o Paquetá, também vamos ver aí como que ele vai continuar, como vai ser a pegada dele. Por enquanto, parece que ele voltou a jogar bem, está com vontade. Eu que sou um dos maiores críticos do Paquetá, teve todo esse problema que nem você falou das apostas, ele correndo o risco de ser banido do futebol. Então ele conseguiu provar, né? Foi inocentado e parece que ele voltou um pouco mais animado, porque antes a gente viu um Paquetá um pouco apático, meio anêmico, tímido de jogar, aquela vontade lá embaixo, e a gente sabe que ele é um jogador que tem qualidade com a bola nos pés. Um jogador do passe, da finalização, um jogador pensante, mas não estava conseguindo encontrar o seu futebol. E parece que agora, provando que ele é inocente, parece que deu um gás a mais para ele aí. Então a gente torce para que o Paquetá consiga manter esse nível aí que ele, pô, já jogou no West Ham fazendo golaço, fez gol pela seleção. Então que ele continue nessa pegada aí, porque a gente vai precisar. E volta naquele assunto do Neymar. Na sua opinião, a gente está falando de eliminatórias, claro, é muito cedo, mas em meio a essa polêmica entre Neymar e Ancelotti, Neymar falando que não precisa provar nada para ninguém, o que você acha? Você acha que o Ancelotti dá uma segurada aí para ele aprender que trocou agora o ritmo de treinador, que agora é uma cabeça diferente, europeia, tá dando um susto nele? O que realmente o Ancelotti pode deixar ele de fora da Copa? Você acha que tem esse risco mesmo? Cara, eu acho que grandes nomes do futebol, por exemplo, um grande jogador com um grande técnico, eu acho que eles se entendem nesse alto escalão aí. Então, acho que essa questão aí, acho que foi mal interpretação do Neymar sobre o que o Ancelotti falou. Daqui a pouco eu acho que eles podem conversar, se resolver. Acredito, tenho quase certeza que isso não vai ter maiores problemas, que isso não vai interferir. Se o Neymar estiver bem, ele vai para a Copa, acredito, e acho que ele deveria ir para a Copa também, como assim como a Argentina fez em 2022 com o Messi. Na minha opinião, o Brasil teria que fazer com o Neymar na próxima Copa em 26, cara. Tem que colocar ele ali, jogar para ele, jogar em função dele,
pensar um estilo de jogo para ele, que hoje, tecnicamente, o Neymar é disparado o melhor jogador brasileiro. Disparado, assim. Não tem ninguém, tecnicamente, que chega perto do nível dele. E eu tenho, pelo menos no meu ponto de vista, que se o Neymar tivesse em outra equipe brasileira, como se fosse o Flamengo ou o Palmeiras, que é um time mais encaixado, com peças com maior qualidade, eu acho que ele estaria, não posso falar, nossa, estaria voando, mas acho que o desempenho dele estaria melhor. Porque lá no Santos você vê o jogo. Quando você colocou o jogo do Santos, você fica assustado, que horror que é. E o O Santos ainda Santos é conseguiu muito tomar ruim. tão ruim, pô, foi goleado pelo Vasco, cara. Então, acho que nessa questão, acho que dá uma desanimada no jogador. E acho que também depois da Copa de 2022, que ele estava num ritmo bom, foi de lá para cá que o futebol dele foi decaindo, o desânimo. Acho que ele estava confiante naquela Copa, e aí por erros de alguns jogadores, e a gente acabou sendo eliminado. Então, eu acho que o Brasil tem que pensar dessa forma mesmo também. Eu acho que se o Neymar for para essa Copa, será a última dele. Eu acho que ele não vai ser um jogador tão focado que nem Messi, Cristiano Ronaldo aí jogando à beira dos seus 38, 40 anos. Então, eu acho que se ele for, é a última Copa dele. Então, acho que o Brasil tem que aproveitar a qualidade técnica dele e fazer um time virado para ele mesmo. Falar, ó, dá a bola no Neymar aqui, que ou ele resolve com gol, ou ele vai dar uma assistência, vai deixar na cara do gol. Acho que o Brasil precisa ter essa mentalidade de aproveitar enquanto há tempo. E é só pegar os números os números dele no Santos, né? Quando ele está em campo, quando ele não está, a porcentagem de vitórias ou empates, enfim. Quando ele está em campo com o Santos é muito pior sem o Neymar, mesmo ele não estando 100%, mesmo ele não estando aí no auge da forma física, quando ele está, a chance do Santos perder é muito menor. E olha que quando o Neymar chegou, criou expectativas, porque o Guilherme estava voando, veio do Paulistão sendo o artilheiro. O Santos fez a contratação do Roleiser, o argentino também, que é bom jogador. Fez apostas no Tiquinho, mas enfim, não, o time não conseguiu encorpar, e aí acho que dá uma desanimada total no Neymar, e aí acaba fazendo o rendimento dele cair, fora as lesões também. Mas agora vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre o Ancelotti. Não sei se você chegou a ver o jornal catalão fazendo uma crítica dura ao Ancelotti aí, por causa dessa rodada das eliminatórias. A gente viu aqui que o Rafinha nem tá por enquanto aí entre os titulares, né? A gente falou os jogadores aqui, e o jornal catalão fez a seguinte crítica: se joga demais e mal. Uma crítica aí em questão por causa que o jogo vai ser na altitude. E a crítica foi que o Ancelotti estaria protegendo os jogadores do Real como Vini e Rodrigo, poupando das rodadas eliminatórias por já ter uma certeza de convocação para a Copa, e que o Rafinha também seria um jogador que já é para ter a convicção de como que é o futebol dele, de já conhecer, e mesmo assim o Ancelotti estaria desgastando o jogador do Barcelona para prejudicar o Barça. O que você acha disso aí, dessa declaração do jornal catalão? Eu acho uma completa besteira. Inclusive, o jornal catalão é conhecido pelas declarações, pelas opiniões clubistas. Eu acho que essa daí é mais uma delas. Não faz sentido ele falar isso se o Ancelotti não leva, por exemplo, estão falando que o Ancelotti não levou nenhum Rafinha, não levou nenhum Vini, nem o Rodrigo, e levou o Rafinha para prejudicar o Barcelona. Mas vale lembrar que alguns meses atrás o Vini e o Rodrigo estavam jogando o Mundial de Clubes e o Rafinha estava descansando. Não faz sentido, né, isso, na minha opinião. Que é um jornal clubista que sempre caça polêmicas aí, assuntos, e acho que é mais uma dessa. Sim, e acho que essa não convocação do Vini e do Rodrigo não tem nada a ver em questão de proteger jogador do Real Madrid. O Cancelotti já saiu, já um treinador histórico lá, não tem porquê de ficar protegendo o Real Madrid com convocação e desconvocação de Vini Júnior e Rodrigo. Então acho que uma declaração absurda e infeliz aí
do jornal catalão. Concordo 100%. Acho que eles são um pouco clubistas, né? O pessoal lá da Catalunha sempre foram assim, para eles queriam até se separar da Espanha. Acho que eles gostam apenas dele ali no mundinho deles e ficam caçando assuntos aí. Sim. Acho que isso vem mais a não convocação pelo rendimento aí do time do Real Madrid também. Questão que o Vinícius Júnior não vem rendendo bem. Até fez alguns gols aí na rodada do Espanhol, mas porém também o Rodrigo já não sabe se fica, se sai do Real Madrid. Então acho que uma declaração absurda. Então a gente tinha isso para falar. Não sei se você quer pontuar mais alguma coisa, acrescentar sobre os assuntos. Só vou antes disso colocar aqui para a gente a classificação das eliminatórias sul-americanas para a gente encerrar o vídeo. Temos já seleções garantidas aí na Copa do Mundo pela América do Sul. O Paraguai volta à Copa depois de praticamente aí 15 anos, 14, 15 anos. A última Copa do Paraguai foi a de 2010 na África do Sul. Então o Paraguai volta, foi muito comemorado, festejado pelos jogadores paraguaios. A gente viu o Romero e o Gustavo Gomes se abraçando. E aqui no Brasil, Palmeiras e Corinthians, o pau come, todo mundo dando cacetada em todo mundo. A gente viu os dois se abraçando, então o Paraguai de volta à Copa do Mundo. Deixa eu E uma esperar aqui. campanha pífia do Chile, né? Mais um ano o Chile sem ir para a Copa, lanterna aí das eliminatórias, apenas 10 pontos, E que, 17 jogos, 11 derrotas. e que geração fraca do Chile, hein? Cara, Eles parece estão que. passando por um processo de transição, né? Tentando dar uma renovada na seleção. Mas concordo também, geração muito fraca, muito abaixo aí do Chile. Eu vi um vídeo no Instagram ontem que eles estavam comemorando, acho que os 10 anos da conquista da Copa América. Pô, só jogador de qualidade, Valdívia, o Medel, acho que tava o Rara, Alex, Sanches. Bocejur, Alexis Sanches, Vargas, pô, era uma seleção ali. O goleiro era o Bravo, então, pô, uma seleção de nomes, excelentes nomes e qualidade. Aqui coloquei para vocês, ó. Argentinas em primeiro, que campanha da Argentina também, bater em todo mundo. Brasil ainda, vou falar para você, pelo futebol que o Brasil começou nas eliminatórias, eu achei que a gente correria o risco até de ficar numa quarta colocação e pegar uma repescagem. Não sei como a gente foi parar em segundo, hein? Eu acho que o Brasil teve mais sorte que juízo com esses últimos técnicos aí que passaram, Dorival, Fernando Diniz. Para mim, foi mais sorte do que juízo da seleção. Agora com o Ancelotti, as coisas deram uma organizada, estão mais tranquilas, mas campanha perigosa do Brasil. Gente que está acostumado, pelo menos nas eliminatórias, o Brasil fazer uma campanha como a Argentina fez, batendo em todo mundo, líder disparado, classificado com muitas rodadas de antecedência. E a gente teve uma dorzinha de cabeça aí, né, nessas eliminatórias. Que o Brasil, esse ano, depois que o Ancelotti chegou, ele conseguiu dar uma amenizada no clima, que o Dorival e o Fernando Diniz deram aí um sustinho aí nos torcedores brasileiros. A gente estava acostumado a ver uma seleção brasileira voando nas eliminatórias, atropelando, passando por cima de todo mundo. Nessas eliminatórias foi um pouquinho diferente, algumas dúvidas ali, se iria classificar ou não. Só que eu acho muito difícil o Brasil não classificar. Hoje em dia são 6 que classificam direto, mais o da repescagem, até porque a Copa do ano que vem já é um novo formato, com mais times. Então seria muito, muito difícil o Brasil ficar de fora. Mas tinha aquela dúvida pelo futebol jogado, né? Pelas atuações duvidosas que o Brasil vinha jogando, tanto com o Fernando Diniz quanto com o Dorival Júnior também. E agora, depois da chegada aí do Ancelotti, acho que deu uma acalmada, o torcedor brasileiro está mais tranquilo. E acho que a CBF definiu que vai fazer alguns amistosos assim que acabar as eliminatórias antes da Copa do Mundo. E acho que aí seria o último teste aí do Ancelotti, talvez levaria o Neymar para esses amistosos, para ver como que ele se encaixa na seleção. Nesses amistosos eu acho que sim, já define o grupo, já define os jogadores que vão para a Copa de 2026.
Acho que também o Brasil tem que se preparar com essa questão de calendário amistoso, porque eu acho que se a gente for programar 2, 3 amistosos, por mais que a gente já está chegando aí no final do ano, mas a gente tem que pelo menos uns 4 amistosos aí para preparar mais o grupo. A gente viu que depois da chegada do Ancelotti, o Brasil claramente melhorou, né? Teve uma breve já evolução. A gente já pega em questão de vitórias e gols. O Ancelotti não perdeu, se não me engano, 2 vitórias e um empate, é isso? E o Brasil já mostra essa leve melhora, essa leve evolução. Então, acho que precisa sim desses amistosos, claro que vai ter, mas acho que não adianta você marcar 2 amistosos, geralmente acho que uns 3, 4, no máximo 5, questão de calendário também, e não ter risco de perder jogador por lesão grave. Mas o Brasil precisa sim, aos poucos, os jogadores já estão entendendo a forma do Ancelotti, a forma que ele pensa para jogo, né? Então, muitos até se falam que dessa maneira, talvez o Neymar não seria titular na seleção, que a ideia de jogo do Ancelotti é um pouco diferente do que o Neymar vem é, acostumado a jogar nos últimos anos, mas eu acho que, cara, isso não tem nada a ver. Acho que a mídia brasileira fala demais, critica demais, em determinado tempo falam coisas que parece que para tentar jogar o treinador contra o jogador, parece que eles querem esquerar essa relação entre o Ancelotti e o Neymar e colocar problema onde não tem. Mas é esperar mesmo aí fechar o grupo e mais uma vez só passando a classificação aqui geral. A gente estava falando de Argentina em primeiro com 38 pontos, vem seguido por Brasil, Uruguai, Equador é o quarto, Colômbia o quinto, Paraguai o sexto, Venezuela o sétimo, a Bolívia o oitavo, nono Peru e décimo Chile. O Peru também que vem com a geração muito fraca e acho que vai demorar um pouco de tempo até o Peru se reestruturar, passar por essa fase de transição, junto ao Chile para poder voltar para uma Copa, né? Porque a gente assiste as eliminatórias aí e às vezes o Brasil sofre para ganhar dessas carniças aí, com todo respeito, mas o Brasil ainda sofre para ganhar. São seleções muito fracas, né? O Brasil não pode sofrer tanto assim para ganhar de seleções desse nível bem abaixo em relação ao que a seleção brasileira tá acostumada. E o Brasil sempre, por mais que não é toda hora que surge craques, a gente tem bons jogadores, jogadores medianos aí, que dá para fazer um jogo bom, mas porém, às vezes, por erro de treinador, de convocação e escalação, a gente via o Brasil com essa dificuldade de vencer e performar contra essas equipes fracas e medianas. Mas aí agora temos jogadores que nem o Samuel Lino, boa opção, vamos ver como que ele rende e assim vai. E para mim, a minha torcida vai para a Venezuela, em questão de que a Bolívia, pô, seria histórico eles conseguir essa vaga para a Copa do Mundo, porém eu acho que a Bolívia não tem assim um time um pouco formado, estruturado, pronto para uma Copa do Mundo. Acho que o projeto deles aí nos últimos anos vem evoluindo bastante, sempre aparece um jogador ou outro com qualidade, se sobressaindo aqui na América do Sul, na Libertadores. E eu acho que o time da Venezuela é um time mais cascudo, experiente. Tive jogadores como o Rondon, o Martinez do Corinthians, Marcelino Moreno, jogador que passou pelo Coxa, e assim vai entre outros jogadores que já estão acostumados a jogar fora do país, na Europa. Então acho que a Venezuela seria um time para talvez não passar vergonha na Copa do Mundo. Em compensação que, se a gente pegar da Venezuela e for comparar com outros times mais fracos da Europa, a Venezuela também correria esse risco de passar vergonha. Mas acho que é muito cedo para a gente falar isso, porque na Copa do Mundo vira a chavinha, os jogadores entram com outra mentalidade. Então, só queria pontuar isso na questão que a minha torcida tá para a Venezuela. É isso aí, acho que vai ser uma disputa legal também, aquele sai um gol aqui, um entra, o outro sai. Últimas rodadas, times brigando por classificação, acho que é assim. E acho que vai bem por aí também. A Venezuela hoje em dia está bem mais estruturada, futebolisticamente falando. Bolívia ainda acho que não está pronta para a Copa,
Mas acho que se a Bolívia classificar também, muito culpa desse, se bem que vai passar pela repescagem, mas passa muito por esse aumento de números de seleções, né? Acredito que a gente vai ver muita seleção ruim aí na Copa por conta desse novo formato. Para encerrar, eu já esquecendo de um detalhe. Nessa rodada teremos a última partida de Messi nas eliminatórias sul-americanas. Ele se despediu no jogo na Argentina em casa, então rodada passada foi a última vez que o Messi jogou uma rodada sul-americana pela Argentina, jogando em solo argentino. E hoje, como a Argentina joga fora, teremos a despedida do Messi. E o tempo vai passando, a gente vai ficando velho, e quem diria, hein? A primeira partida que eu vi do Messi pela Argentina foi contra o Brasil, e agora a gente já vai vendo ele se despedindo da seleção. Então, os ciclos vão se encerrando e parece que fica um pouco difícil para a gente, né? Que dá aquele batimento de nostalgia, a gente passa a infância e a juventude assistindo esses craques jogando, que hoje em dia já estão encerrando a carreira ou encerrando a sua participação na sua seleção. Bem, isso que você falou, a gente acompanhou quase que a carreira do Messi inteira e ver ele se despedindo aí, caminhando para uma aposentadoria, é bem louco. E E bem emocionante também o último jogo dele que ele fez com a Argentina lá na Argentina, torcedores ovacionando, gritando o nome dele. Mas ele também já fez a parte dele, conquistou a Copa do Mundo, que era um grande sonho dele, da torcida argentina. Acho que ele encerra a carreira por cima. E a gente torce para o Neymar ter uma despedida assim igual, que ele traga uma Copa do Mundo para a gente e que depois tenha todo esse reconhecimento pela torcida brasileira que nem o Messi tem, né? Essa é a nossa torcida, minha principal, pelo menos, torcida é essa. Para mim também. Então, galera, a gente vai encerrar esse vídeo de hoje aqui. A gente ia fazer um vídeo breve, até passou um pouco do que a gente tinha em mente aí, mas a gente queria agradecer a participação do Pedro. A rotina dele é um pouco corrida, ele conseguiu separar um tempo aqui para participar do canal. Então, quando ele tiver um tempinho, eu vou estar chamando ele para participar aqui. Então, depois eu vou deixar aqui o Insta dele também para vocês ir lá seguir, acompanhar o material dele. Ele tem sempre faz postagem no Instagram, acho que no X também que você posta. Posto algumas notícias lá. Atualmente a gente está cobrindo Ponte Preta, Guarani, então a gente sempre está atualizando por lá. É isso. Eu vou deixar o Instagram dele aí, então vocês vai lá dar uma moral para ele. Começa a seguir ele, acompanha o material dele. Ultimamente aí, que nem ele falou, ele vem cobrindo os clássicos importantes aqui da região de Campinas. Cobriu o Derby 211, cobriu muito bem, sempre acompanha ele também na Rádio Bandeirantes, na TV. Então se inscreve aí, dá essa força para ele, acompanha ele. E também você que não é inscrito no canal, dá essa moral pra gente, a gente ficou um tempo parado. Estamos querendo já passar essa meta de 200 inscritos aí, voltar com os conteúdos, e que vocês assistam e compartilhem com os amigos, dá essa moral pra gente, assiste, dá o like, esse joinha é muito importante pra gente. Então, mais uma vez, muito obrigado, Pedro, muito obrigado a você que está assistindo e dando essa moral pra gente, e até a próxima. Valeu, rapaziada, tamo junto.